Chegue mais, vem comigo, a casa é sua. A Casa Mavi hoje recebe uma convidada muito especial, a chefe Suelma Rufino, com um assunto que eu amo falar, que são os alimentos funcionais. Tem tudo a ver com a Ayurveda. Suelma, deixa eu te primeiro agradecer pela oportunidade de você estar aqui mostrando essa maravilha de conhecimento e de alimentos que são tão ricos para a nossa saúde. E hoje a gente vai ter a oportunidade de fazer uma receita com biomassa de banana, que é o seu carro-chefe, que é realmente um alimento que você se dedica há muitos anos. E eu queria muito que você nos mostrasse, falasse o que é essa biomassa de banana, como ela nasceu, como ela te despertou para esse caminho. Bom, Mavi, primeiro eu que fico muito grata, uma alegria muito grande estar aqui contigo, né? Para falar de um assunto que eu também me divirto muito, porque falar de biomassa de banana verde é falar de saúde, é falar de vida, né? E sempre a gente se empolga muito quando fala sobre isso. Sim. Então, a biomassa de banana verde nada mais é do que a polpa da banana verde cozida, né? E a partir daí a gente processa no liquidificador e a gente obtém uma pasta, um creme. Então, isso é biomassa de banana verde. As pessoas têm dificuldade de entender, porque eu gosto de dizer que a banana madura é uma fruta mais conhecida, né? Sim, que as pessoas desde criança, começam, desde bebê, né? Já exatamente, introduz na alimentação. É uma fruta introduzida na alimentação das crianças e que acompanha o ser humano durante toda a vida, né? Até a fase já do idoso também consome a banana, né? Mas a banana verde ainda precisa ser muito divulgada, né? A gente Seria precisa como falar. Outra fruta, não seria a banana que a gente conhece comumente. Exatamente, eu gosto de dizer que a banana madura é uma fruta e a banana verde é um super alimento. Nossa, que legal, gente, né? Eu fico encantada, porque toda vez que se fala assim de um alimento, super alimento, hoje em dia a gente tem tanto pobres alimentos que a gente precisa muito prestar atenção em como é fácil a gente introduzir na nossa alimentação, na nossa rotina, alimentos que realmente vão trazer um benefício. E quais são esses benefícios da biomassa? O que a gente pode conquistar introduzindo esse alimento, essa base da biomassa? Certo. A biomassa de banana verde, ela é um alimento super rico, por quê? Porque dentre os outros nutrientes que ela possui, ela tem o que a gente chama de amido resistente, né? Que é um carboidrato, né, que possui um amido resistente. Por que ele é chamado resistente? Sim. Exatamente porque ele passa pelo seu trato intestinal como um todo e ele não é digerido. Então ele permanece mais tempo no teu organismo e daí ele faz uma fermentação que vai servir de alimento para as bactérias boas do nosso intestino. Né? Então, legal. Essa é uma das características assim mais fantásticas da biomassa, no meu entendimento. Sim. E dentre os outros benefícios, com isso, o que acontece? Você melhora a digestão. E aí tem tudo a ver com a Ayurveda, né? Porque digestão e bom intestino e esse bom processamento dos alimentos é tudo que o Ayurveda realmente deseja. Exatamente. Então, melhora a digestão, promove saciedade, né? Ela consegue fazer uma modulação intestinal. Então, ela vai atuar de acordo com o teu organismo. Que essa, inclusive, é uma das diferenças entre a gastronomia funcional e a gastronomia tradicional. Sim, a gastronomia tradicional, ela preza pela beleza, pelo sabor, pelas texturas, mas ela deixa um pouquinho de lado essa parte, se realmente vai ou não vai nutrir, isso aí já é uma outra parte, né? Ele quer deixar um alimento saboroso, bonito, apresentável. A gente que é formado em gastronomia, a gente já passou, né, desse momento e passou por esse olhar, né? Mas a gente tem um olhar a mais, que é esse olhar de funcionalidade do alimento, né? Exatamente. Então, quando a gente fala nessa funcionalidade do alimento, a gente está pensando num alimento funcional do ponto de vista integrativo também, né? Onde você consegue visualizar e imaginar o ser humano como um todo. Né? Como é que está a pessoa que vai consumir aquele alimento, o que ela está necessitando. Então, até para você montar ou você preparar, fazer uma preparação, você também já vai levar em consideração do que a pessoa está precisando. Isso. Então, isso exatamente. É o que a gastronomia funcional quer
transmitir. Individualizar realmente o sabor, É né? essa a mensagem. Então, você vai fazer, montar preparações, e daí você pode fazer com apresentação bonita também, não deixa nada a desejar. Não deixa de você... fora essa parte também Exatamente. da beleza, da disposição dos alimentos e etc. Exato, você dispõe da forma melhor, porque também o alimento a gente consome ele primeiro com o olhar, né? Exatamente. A partir daí, dessa beleza que a gente vê no alimento, a gente vai pensar, antes do prato bonito, a gente vai pensar na forma de como ele vai te nutrir, né? Quais são os benefícios que ele vai trazer para você, para o seu organismo. Então, mas hoje a gente vai fazer algo especial. Essa biomassa, eu acredito que ela sirva de base para muitas preparações, não é isso? Com certeza. A biomassa de banana verde, que é esse creme, né, que a gente forma com o processamento da banana, ela tem uma versatilidade muito grande. Então, assim, uma coisa importante de falar, a gente chama da biomassa integral, quando você processa ela com uma quantidade de casca, né? Você considera que a banana é orgânica, é uma banana limpa. Então, você pode processar ela também com a casca. E aí, a gente utiliza ela mais na parte da gastronomia quente. A gente faz preparos, molhos, coloca no caldo, no feijão, né? E na parte de confeitaria, a gente consegue colocar ela só a polpa. Né? Então, a gente tem essas duas modalidades, vamos dizer assim, para utilizar a biomassa, mas a versatilidade dela é muito grande. Então, assim, é realmente um alimento que você pode usar da criatividade e colocar no que você imaginar. Aí eu aqui voltando, que eu já consegui ver aqui, olha o que a Suelma trouxe, algumas preparações, não é a receita de hoje, mas só para a gente ter uma ideia do que é possível preparar. Aqui a gente tem um quê, Suelma? Aí a gente tem uma torta brownie, né? Feito com cacau 100% e gente, a base dela sensacional. Isso aqui são outras receitas para depois. Aqui a gente tem... Aqui são os nossos cookies e aqui a gente tem o nosso brigadeiro de colher. Gente do céu. Cuidado para não babar nesse vídeo, porque hoje a gente vai estar com uma receita salgada. Então, essas são as possibilidades de doces, né, da confeitaria. E a gente vai fazer hoje o quê? Hoje nós vamos preparar a bionese. Então, hoje a gente vai preparar a bionese de banana, né, da biomassa de banana, a bionese, que é uma maionese, um molho, um creme que você vai poder usar em sanduíches, em saladas, né, em várias preparações de um sabor riquíssimo. E vem para os ingredientes que a Suelma vai me ajudar aqui a dizer. Bom, para a gente preparar a nossa bionese, né, a versão funcional da famosa maionese não tão saudável, não, né? Horrivelmente não saudável. Exatamente. Então, a nossa bionese, a gente começa mostrando a nossa famosíssima banana verde, né? Que é assim a rainha da preparação. A gente pode apresentar ela nessa consistência, ela fica numa forma de esponja, né? A partir do momento que a gente processa essa tem massa, pedacinhos aqui, ó, se vocês observarem bem. Você coloca ela na geladeira e ela vai ficando assim, né? Mais seca, você né? Pode, porque você tem a opção de congelar, né? Mas, como a ideia é preparar, logo a gente faz. Se a gente ferve ela com a água, coloca um pouquinho de água, ela fica já nessa consistência de creme, né? Que já é parecida com a textura da bionese, né? O ponto que a gente quer é um ponto de creme. Muito legal. Pronto. E essa que a gente vai usar, essa base aqui, exatamente. Né? E aí o que mais? Aí a gente tem o abacate, né? Que é uma fruta também. Pra dar essa parte de óleo também, Exato, né? É uma fruta riquíssima, né? Isso. E a gente vai para os outros, a gente coloca o alho, um pouquinho de alho. Nós temos o vinagre de maçã. A gente coloca a cúrcuma, o açafrão. Que é poderosíssima, né? Altamente anti-inflamatória, já traz todos os benefícios que a gente precisa das especiarias. E exatamente, a gente coloca um pouco de limão, a questão para evitar a oxidação, né, do abacate. E para finalizar, a gente dá um sabor diferenciado, a gente coloca o nosso coentro. As folhinhas de coentro. Exato. Gente, o coentro é altamente refrescante, né? Ajuda ao pita, no caso, as pessoas mais calorosas, digamos assim, que tem um fogo excessivo, com acidez muito grande, a gente é muito benéfico usar o coentro nas preparações, né? Exato. Então, ou a gente também pode usar o manjericão, seria isso também, né? Outra alternativa. Bom, não quer variar,
pode variar também com algumas folhinhas de manjericão. Sal, azeite, pimenta para temperar. Pitada de pimenta do reino no final, né? Para potencializar um equilíbrio também, açafrão, a curcumina, né? Exatamente. A substância mais, né, forte da cúrcuma. Dentro da visão funcional também, a gente falou do coentro, Mavi, eu ainda lembrei que o coentro também ele é considerado quelante, junto com a biomassa, e a biomassa também é quelante. O que significa isso? Ela consegue também amenizar um pouco o efeito dos metais pesados no organismo. Ai, que maravilha, gente. Então, o coentro tem uma função muito rica também, intestinal, né? E tudo mais. E na visão do Ayurveda, a banana verde também tem essa propriedade de ser adstringente, né? Então, ela também é muito boa para regenerar, para trazer o organismo para um equilíbrio se você está com algum problema intestinal ou algo que desequilibra esse trato gastrointestinal, a biomassa, né, a banana verde e a biomassa também vai fazer trazer esse benefício para o corpo, né? Exatamente. Então vamos lá, mão na massa. Suelma, bote aí a sua arte para funcionar e traga essa bionese à vida. Vamos lá, faz como você, vamos testar logo aqui o... Arrocha! Bora nós! O que a gente bota primeiro? Nosso abacate? A gente começa colocando a nossa rainha, a biomassa de banana verde. Maravilhosa! Então a gente já vai... Olha a cremosidade disso, gente. Por aí você tira, né? Que já tá... Exato. Consistência de creme dela, bem... Ok. Aí a gente vem com o abacate. Já coloca na sequência. E daqui eu já gosto... A receitinha tá toda lá na descrição do vídeo, tá, gente? Vocês não precisam se perder. Daqui eu já gosto de dar uma mixada, né? Para dar uma misturada já nela aqui nesse ponto. E aí você já vai percebendo, olha só a diferença já. Então, lindona. Você já conseguiu o que você queria, né? Fazer essa mistura. E a partir daqui a gente vai só agregando. Então, uma coisa muito prática de ser feita. Extremamente simples. Coloca um pouquinho de alho. Aí você vai... O que eu gosto, Mavi, inclusive, dessas preparações mais fáceis, é porque você vai utilizando, mas vai graduando de acordo com o seu paladar, né? Com o que você gosta. Agora me diz uma coisa, por que tu encontrou essa biomassa e como foi que ela te encontrou no meio do caminho aí? Como foi que tu chegou nela? Eu penso que a gente acha que chega um momento na vida que a gente parece que desperta um pouco, né? Para as coisas que são interessantes para a gente, para o que é importante e para o que não é. Eu acho que faz parte também da maturidade, né, que a gente vai adquirindo ao longo dos anos, não muitos anos assim, claramente, pouquíssimos anos. Então, a partir do momento em que você começa a pensar num estilo de vida melhor, em fazer uma atividade física, né, você se preocupar também com o que você consome, e aí você começa a ter a percepção de que você precisa fazer ajustes, fazer mudanças de hábitos, né? E aí nisso você encontrou esse conhecimento. Nessa pesquisa de intestino mais saudável, de imunidade, então eu parti para uma pesquisa, sabe, aleatória mesmo, no Google, vamos dizer assim. Nossa, que legal. E a partir daí eu fui descobrindo cursos e aí comecei. E não parei mais, não tem... Como eu digo para os meus pacientes, o conhecimento chega quando a gente está pronto. Então, assim, não precisa se preocupar o modo como vem, como o jeito que vem, e ele vai vir do jeito que você precisa, exatamente. Aí você vai aprimorando e vai buscando o conhecimento mais profundamente, mas ele chega, né? Exatamente. É muito bom. E o que é mais bacana é assim, que aí depois você entrou para a gastronomia. Parece que uma coisa encontra a outra, né? A partir desse momento que eu comecei a fazer isso já veio, eu digo que se alinhando, foi ficando mais forte dentro de mim essa paixão pela gastronomia, que eu sempre tive. Então, eu sempre tive a ideia e a intenção de fazer um curso de gastronomia. Mas outras coisas foram aparecendo, a gente foi priorizando. Advogada, a advocacia voou longe. Exatamente. E apareceu a gastronomia, o Ayurveda, a biomassa. Exato. E por aí vai, né? Então, a partir desse momento, eu comecei a pesquisar,
fiz vários cursos e pronto. Aí, como você diz, aí a gente não para mais. Não para mais. E terminei que consegui ainda realizar o sonho de fazer o curso de gastronomia. Então, maravilha. A gente só aprende, é como você diz, o conhecimento, ele liberta, né? Ele enriquece e ainda mais, você ainda pode, inclusive, passar uma mensagem para outra pessoa, né? Você consegue divulgar aquilo, difundir. Transformar vidas, né? O conhecimento para você sozinho não vai servir muito. Não vai servir de nada, então, exatamente. A partir desse momento, a gente consegue levar essa ideia para outras pessoas. Maravilha. E depois, então, já foi a biomassa, já foi o abacate e o alho. A gente segue com... Agora a gente coloca o açafrão, a cúrcuma, vai colocando uma pitadazinha. Aí a gente já pode vir direto pro vinagre, vinagre de maçã. Aqui o limão, que é para evitar também a questão da oxidação, né? Uhum. E aqui a gente já pode colocar o nosso coentro. Folhinhas de coentro. A gente deixa só as folhinhas mesmo, porque o talinho tem, né, aquele sabor um pouco mais forte. Tem gente que tem um... pode ser que incomode. E o sal a gosto, né? E também por conta da cremosidade, né? Então, se você colocar o talo, vai ficar um pouquinho mais... Como a ideia é fazer o creme, então a gente deixa sem o talo e deixa o talinho para fazer um chá, né? Sim, um chá. Amo. Ai, gente, que cor linda! Prestem atenção nisso. Quer me ajudar aí a tirar esse pouquinho de excesso? Que cor linda! E pronto, uma preparação super simples, não é? Bem básica, rápida. Perfume deve estar uma delícia. Muito bom. Isso aqui dá muito certo com um macarrão, uma massa, com um sanduíche. Fazer um sanduíche frio também, não é a minha recomendação para a Ayurveda, mas enfim, né? Tem gente que gosta. Para a salada, temperar a salada, uma salada de forno, uma salada fria. Exatamente. Muito bem, aqui eu acho que já está legal. Aí pronto. A gente só vai raspar aqui, né? Exato. Aqui, deixa eu tirar isso daqui. Bom, então agora a gente vai colocar o azeite, né? Normalmente eu deixo para colocar ao final, porque a gente vai só... Olha a quantidade, você vê, ó. É bem pouca. Uma quantidade que você perceba uma forma também mais de acrescentar um pouquinho mais de gordura e deixar ela mais fluida, né? E a maionese tem essa textura, né? Tu vai botar uma pimentinha aqui. Sim, aí a gente só no final ou bota logo e mexe? Pode colocar. Então vamos lá. Ok? Pronto, tá ótimo. Uma pitada de sal. Vamos lá colocar logo aqui também. Opa. Pronto. Então essa finalização feita, agora vai. Para saborizar, né? Aqui não precisa mais nem mixar, porque ela já tá toda... É só misturar aqui mesmo. Pronto. E aqui agora a gente vai apresentar. Vai ficar até naquele outro potinho, mas ele vai ficar melhor nesse outro potinho, acho que dá. E aqui a gente tem a nossa bionese. Muito bem. Então a gente faz aqui a coisa da gastronomia, né? Deixar, tá vendo como pode, bonitinho. Como pode enfeitar? Isso. Muito bem. Então vamos provar, né? Então vamos provar, tchim-tchim. Meu Deus, gente, que textura! E aí? E o sabor, muito mais saboroso do que maionese, gente, pelo amor de Deus. Delicioso. Não há o que se falar nisso, né? Muito saboroso, nutritivo, forte, benéfico. E isso é que é um alimento funcional. E aqui quem estava hoje na nossa casa, na Casa Mavi, foi a Suelma Rufino. Agradeço muito a sua disponibilidade, o conhecimento passado aqui para a gente. Obrigada, Suja. Que seja sempre muito bem-vinda para trazer todas as coisas que você quiser, que realmente... agradeço muito a oportunidade e o que precisar de mim e de biomassa, é só me chamar.